Eu estava sentada na cabeceira da mesa quando ouvi a risada. Não foi uma risada qualquer. Foi aquela risada de quem acha que ninguém está prestando atenção. Aquela risada que nasce no canto da boca, meio abafada, meio envergonhada de si mesma, mas que carrega um veneno que demora dias para sair da pele de quem ouviu. A Fernanda, minha nora, esposa do meu filho mais velho, estava com o rosto virado para o lado, a mão na frente da boca, cochichando alguma coisa para a irmã dela, que tinha vindo passar o fim de semana na nossa cidade. A irmã olhou para mim, olhou para o quarto onde eu dormia fazia 32 anos, olhou para a cozinha com as panelas velhas que eu nunca troquei, porque nunca precisei, e riu também. Eu entendi tudo sem ouvir uma palavra. Não precisava ouvir. O que aconteceu depois daquele fim de semana, eu nunca poderia imaginar. Nem elas, nem meu filho. Ninguém naquela casa poderia imaginar o que aquela risada silenciosa ia custar. Mas antes de contar o que veio depois, preciso te contar quem eu sou. Porque é muito fácil julgar uma mulher pela aparência da casa onde ela mora, pelas panelas que usa, pelo carro que não tem. É muito fácil confundir simplicidade com pobreza de espírito. E essa confusão foi o maior erro que a Fernanda cometeu na vida dela. Meu nome é Conceição. Tenho 58 anos. Nasci em Governador Valadares, numa família de 8 irmãos, filha de um pedreiro e de uma lavadeira. Aprendi desde cedo que dinheiro não é o que você mostra, é o que você guarda. Minha mãe repetia isso enquanto esfregava roupa no tanque, as mãos rachadas de sabão, os olhos firmes. Ela não tinha nada de luxo, mas nunca devia nada para ninguém. E eu cresci admirando aquilo mais do que qualquer coisa. Vim para Belo Horizonte com 22 anos, numa mala pequena e com 400 cruzeiros no bolso. Arrumei emprego numa loja de tecidos no centro. Depois fui trabalhar de auxiliar administrativa numa construtora. Fiz curso de contabilidade à noite, sozinha, pagando as parcelas do material com o dinheiro do mês. Levei 6 anos para terminar. 6 anos indo de ônibus, chegando em casa às 11 da noite, acordando às 5:30 da manhã. Aos 30 anos, eu tinha uma filha pequena, um casamento que não deu certo e uma conta bancária que, pela primeira vez na vida, tinha um número que me fazia dormir com mais calma. Meu ex-marido, o Geraldo, era um homem bom, mas fraco. Não fraco de caráter, fraco de determinação. Ele não aguentava a pressão. Quando as coisas apertavam, ele sumia. Saía para beber com os amigos, ficava dias sem falar, voltava como se nada tivesse acontecido. Eu tentei por 9 anos. Depois de 9 anos, parei de tentar. Fiquei sozinha com a Isabela, que tinha 8 anos na época, e com o Rodrigo, que tinha 6. Sim, 2 filhos. A Isabela do primeiro relacionamento, que não chegou nem a casamento, e o Rodrigo do casamento com o Geraldo. Criar 2 filhos sozinha em Belo Horizonte, com salário de auxiliar administrativa, não foi fácil. Mas eu nunca reclamei. Nunca pedi esmola de ninguém. Nunca deixei meus filhos sentirem que faltava coisa essencial. O que faltava em luxo, eu compensava com presença, com comida feita em casa, com história contada antes de dormir, com o uniforme lavado e passado toda segunda-feira de manhã. Eu trabalhei durante anos naquela construtora. Fui crescendo devagar, mas crescendo. Aprendi tudo o que podia sobre gestão financeira, sobre fluxo de caixa, sobre investimento, sobre como o dinheiro se multiplica quando você respeita ele. Com 42 anos, pedi demissão. Não porque estava cansada, porque tinha juntado o suficiente para abrir o meu próprio negócio. Abri uma pequena empresa de gestão contábil. Atendia empresas pequenas, comércios, profissionais autônomos. Começou na sala da minha casa, com um computador e uma impressora. Em 2 anos, eu tinha 3 funcionárias e um escritório alugado no bairro Santo Antônio. Mas eu nunca mudei de casa. Essa é a parte que a Fernanda nunca entendeu. Eu moro até hoje na mesma casa que comprei quando tinha 35 anos. Um sobrado simples no bairro Arão Reis, com 3 quartos, quintal com uma mangueira velha e uma sala que eu pintei de amarelo claro porque minha mãe dizia que amarelo traz alegria. A casa não tem nada de sofisticado,
As panelas são velhas porque eu sei cozinhar e não preciso de panela nova para fazer comida boa. O carro que eu tinha durante anos foi um Gol 2002 que andava bem e não me dava trabalho. Eu poderia ter comprado uma casa maior, poderia ter trocado o carro, poderia ter enchido minha vida de coisas novas para impressionar pessoas que nem ligam para mim. Mas eu aprendi com minha mãe que a aparência é a armadilha dos fracos, que dinheiro guardado vale mais do que dinheiro exibido, e que a melhor forma de ser rica é ninguém saber o quanto você tem. O Rodrigo cresceu vendo tudo isso, e durante muito tempo eu achei que ele tinha aprendido. Enganei a mim mesma por tempo demais. O Rodrigo conheceu a Fernanda quando tinha 26 anos. Ela tinha 24. Filha de uma família do bairro Burites, pai engenheiro, mãe professora universitária aposentada. Família educada, de boas maneiras, de casa bonita e carro novo todo ano. A Fernanda não era uma pessoa má. Preciso ser honesta sobre isso porque a honestidade é o que me separa de quem me magoou. Ela não era má, era vaidosa. Era acostumada com certas coisas. E tinha esse jeito de avaliar as pessoas pelo que elas tinham, não pelo que elas eram. Esse jeito sutil, quase imperceptível, que ela nem percebia que tinha. No começo, ela era gentil comigo, educada. Chamava de Dona Conceição, me cumprimentava com um beijo no rosto, perguntava se eu precisava de alguma coisa quando vinha visitar. Mas eu percebi, desde o início, que aquela gentileza tinha um limite, que ela olhava para minha casa com um olhar que ela tentava disfarçar, mas não conseguia completamente. Um olhar que dizia, que lugar simples. Que olhar dizia, meu filho merece melhor. Eu fingi não ver, por amor ao Rodrigo, porque ele parecia feliz, porque eu não queria ser aquela sogra que complica a vida do filho. O casamento aconteceu em dezembro de 2016. Uma cerimônia bonita, numa chácara na região de Lagoa Santa. Eu paguei a minha parte sem reclamar. Dei o presente que eles pediram. Uma viagem para Portugal. Paguei do meu bolso, sem parcelar, sem comentar com ninguém quanto tinha custado. A mãe da Fernanda ficou sabendo e ficou surpresa. Perguntou para o Rodrigo se eu tinha feito empréstimo. Ele não soube responder porque ele também não sabia de onde eu tinha tirado aquele dinheiro. Eu nunca contei para os meus filhos quanto eu tinha. Nunca achei necessário. Agora eu sei que deveria ter contado. Mas na época, achei que não era assunto deles ainda. Os primeiros anos de casamento foram tranquilos, pelo menos na superfície. O Rodrigo e a Fernanda moravam num apartamento alugado no bairro Caiçaras. Eu ia visitar quando era convidada, o que não era tão frequente quanto eu gostaria, mas eu respeitava o espaço deles. O problema começou a aparecer de um jeito tão gradual que eu quase não percebi. A primeira vez que senti foi numa conversa de almoço, quando o Rodrigo mencionou que eles queriam fazer uma reforma no apartamento. Não era deles, era alugado, mas a dona tinha autorizado. A Fernanda olhou para mim com aquele sorriso levemente forçado e disse: vai ficar tão mais aconchegante, Dona Conceição. Aconchegante. Eu entendi o que aquela palavra significava. Significava, diferente do seu, que é simples demais. Eu sorri e não disse nada. A segunda vez foi quando eles anunciaram que estavam querendo comprar um apartamento. Um apartamento num condomínio fechado no bairro Anchieta. Caro, muito caro. O Rodrigo me ligou para contar, animado. E no final da conversa disse, quase de passagem: mãe, você não toparia ajudar a gente com a entrada? A gente está um pouco curto agora. Eu perguntei quanto era a entrada. Ele falou o número. Eu respirei fundo e disse que ia pensar. Pensei por 3 dias. Depois liguei de volta e disse que ajudaria. Não porque achei justo ele pedir daquele jeito, sem cerimônia, sem reconhecimento de que era muito dinheiro, mas porque ele era meu filho e eu queria que ele tivesse uma vida boa. Transferi o valor. Ele agradeceu. A Fernanda mandou uma mensagem curta. Obrigada, Dona Conceição. Que Deus abençoe a senhora. Abençoe a senhora. Como se eu fosse uma velhinha que precisava de bênção porque tinha feito uma boa ação. Não recebi mais nenhuma palavra sobre aquele dinheiro.
Nunca soube se eles consideraram aquilo um empréstimo ou um presente. Nunca me pediram de volta, mas também nunca perguntei, porque eu tinha dado de coração e não queria transformar dinheiro em cobranças. O que eu não sabia era que aquela generosidade silenciosa ia ser interpretada como obrigação. Aqui preciso te contar uma coisa que vai mudar a forma como você está lendo essa história. No mesmo ano em que ajudei meu filho com a entrada do apartamento, eu vendi uma participação societária que tinha numa pequena empresa de transportes em que tinha investido anos antes. Vendi por um valor que eu nunca vou repetir aqui, mas que foi o suficiente para eu entender, de uma vez por todas, que nunca mais precisaria trabalhar se não quisesse. Continuei trabalhando de qualquer forma, porque eu gosto, porque o trabalho me dá propósito, porque ficar em casa olhando para o teto não faz parte do meu temperamento. Mas a partir daquele momento, eu era uma mulher com uma liberdade financeira que a maioria das pessoas ao meu redor não imaginava, incluindo meu filho, incluindo minha nora, incluindo a irmã da minha nora que riu da minha cozinha com panelas velhas naquele fim de semana de julho de 2021. Eu estava sentada na minha mesa tomando café quando tudo aquilo aconteceu. A irmã da Fernanda se chamava Tatiana. Tinha 30 anos, era fisioterapeuta, casada com um homem que trabalhava num banco e gostava de mostrar isso. Eles tinham vindo passar o fim de semana porque a Fernanda estava grávida do segundo filho e a família queria estar por perto. Eu tinha recebido bem. Tinha cozinhado para o jantar do sábado, feito a fraldinha que o Rodrigo ama desde pequeno, um arroz com pequi que aprendi com minha mãe, uma farofa de bacon que some em 5 minutos toda vez que eu faço. A mesa estava farta. A casa estava limpa. Eu tinha passado o dia todo preparando tudo com cuidado. Depois do jantar, enquanto eu lavava a louça na cozinha, ouvi as duas conversando na sala. A Tatiana disse, num tom que ela achava baixo o suficiente para eu não ouvir: "Nossa, Fer, você não acha que o Rodrigo podia ter dado uma vida melhor para a mãe dele? Essa casa é tão simples. Essa cozinha parece que parou no tempo." A Fernanda respondeu com uma risada e disse: "É, né? Mas ela gosta assim. Ela é assim mesmo. Acho que ela nem liga. Ela é assim mesmo." Eu fiquei parada na frente da pia, com a esponja na mão. A água quente escorrendo, o coração batendo num ritmo que eu não reconhecia. Não era raiva. Era algo mais fundo que raiva. Era aquela sensação de perceber que a pessoa que você pensava que te via nunca te viu de verdade. Que todo o cuidado que você colocou, toda a comida que você fez, todo o dinheiro que você deu, tudo aquilo nunca chegou ao lugar certo. Nunca gerou o tipo de respeito que você merecia. Eu terminei de lavar a louça. Enxuguei as mãos. Fui até a sala e disse boa noite para as duas com um sorriso tranquilo. Fui para o meu quarto, fechei a porta, sentei na beira da cama e fiquei pensando até o amanhecer. Existe um tipo de dor que não tem pressa, que não explode, que não grita, que vai assentando devagar, como poeira depois de uma tempestade, ou cobrindo tudo com uma camada fina e silenciosa que leva tempo para você perceber o quanto ela pesou. Nos dias seguintes àquele fim de semana, eu fiquei assim, quieta, funcionando, indo trabalhar, atendendo clientes, fazendo almoço para mim mesma, regando as plantas do quintal. Mas com aquela poeira assentando por dentro. O Rodrigo me ligou na segunda-feira seguinte para saber como eu estava. Conversa comum, de filho que liga por obrigação mais do que por vontade. Perguntou se eu tinha gostado da visita, se tinha achado a Tatiana simpática. Eu disse que tinha, porque aprendi cedo que mentira dita com paz de espírito às vezes é mais sábia do que verdade dita sem preparo. Mas eu já sabia que alguma coisa ia mudar. Eu ainda não sabia o quê. Ainda não sabia quando. Mas sabia que aquela mulher que tinha ficado parada na frente da pia com a esponja na mão, aquela mulher não ia ficar quieta para sempre. Ela nunca ficou. Nos meses seguintes, comecei a observar com mais cuidado. Não de um jeito rancoroso, não de um jeito que me consumia, mas de um jeito lúcido.
de quem decidiu parar de fingir que não enxerga o que enxerga. E o que eu enxerguei foi o seguinte: eu era acionada quando havia necessidade. Quando o Rodrigo precisava de dinheiro emprestado, quando a Fernanda precisava de alguém para pegar as crianças na escola, quando havia algum problema que minha estabilidade poderia resolver, o telefone tocava. Eu atendia, eu ajudava, eu resolvia. E depois o silêncio. Não era maltrato explícito, não era grosseria, era invisibilidade, era aquela coisa sutil e devastadora de ser lembrada quando é conveniente e esquecida quando não é. No aniversário de 55 anos da Fernanda, em setembro daquele ano, eu não fui convidada para a festa. Soube pela minha filha Isabela, que recebeu o convite e foi. Quando perguntei para o Rodrigo, ele disse que achava que eu já sabia, que ele tinha comentado. Não tinha comentado coisa nenhuma. Eu disse tudo bem. Disse que não tinha problema. Disse que ia mandar um presente. Mandei um presente. Mas não tudo bem. Nada estava bem. E eu estava chegando no limite do que uma mulher pode engolir antes de vomitar tudo de uma vez. O estopim veio em outubro, numa tarde de terça-feira. A Fernanda me ligou. Voz doce, jeito gentil, aquele tom de quem vai pedir um favor e já preparou a embalagem com antecedência. Disse que ela e o Rodrigo estavam num momento difícil, que ele tinha trocado de emprego e o salário novo ia demorar um pouco para estabilizar, que eles tinham algumas contas para pagar, que as parcelas do apartamento estavam pesadas, que os filhos tinham escola particular, que seria muito bom se eu pudesse ajudar, com um valor, qualquer valor, que eles iam devolver quando as coisas melhorassem. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois perguntei: a Fernanda, quando foi o meu último aniversário que vocês me ligaram para parabenizar? Silêncio do lado de lá. Ela disse: como assim, dona Conceição? Eu disse: eu perguntei quando foi o meu último aniversário que vocês me ligaram. Não mandaram mensagem. Não vieram visitar. Eu pergunto porque eu tenho 58 anos e às vezes a memória falha. Ela ficou sem jeito. Disse que agosto tinha sido corrido, que as crianças estavam doentes, que ela tinha certeza de que o Rodrigo tinha mandado mensagem. O Rodrigo não tinha mandado mensagem nenhuma. Eu disse: tudo bem, Fernanda. Vou pensar no que você pediu e te dou uma resposta. Desligamos. Sentei na cadeira do escritório. Fiquei olhando pela janela para o movimento da rua lá embaixo. Um homem passando com um cachorro, uma mulher com sacolas de mercado, uma criança correndo na frente da mãe. E eu pensei: até quando? Até quando eu vou ser o recurso acionado nas dificuldades e esquecido nas celebrações? Até quando eu vou ser a mãe simples que mora numa casa que dá vergonha, mas que resolve o problema quando o dinheiro acaba? Até quando eu vou me anular para ser útil para quem não me enxerga, nem quando eu estou na frente? A resposta veio com uma clareza que eu não esperava, até agora. Liguei para o Rodrigo no dia seguinte, cedo. Ele atendeu com aquela voz de quem acabou de acordar e ainda não sabe o que o dia vai trazer. Eu disse: filho, eu preciso conversar com você pessoalmente. Pode vir aqui hoje à noite? Ele disse que sim, que ia ver com a Fernanda, que achava que conseguia. Veio às 7 da noite. A Fernanda não veio, o que eu preferi. Aquela conversa era entre mãe e filho. Ele chegou, sentou na sala, aceitou um café. Estava com aquele jeito de quem sabe que alguma coisa está errada, mas não sabe exatamente o quê. Olhava para mim com um misto de preocupação e culpa que ele tentava disfarçar. Eu deixei ele se acomodar. Servi o café. Sentei na poltrona em frente a ele, aquela poltrona bege que está aqui desde 2003 e que eu nunca vou trocar, porque é a cadeira mais confortável que já existiu. E comecei a falar. Disse que o amava. Isso primeiro, porque era verdade e porque eu não queria que ele interpretasse o que eu ia dizer como rejeição. Depois disse que estava cansada, não fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, cansada de ser lembrada quando era necessária e esquecida quando não era. Cansada de dar e não ser reconhecida. Cansada de sorrir educadamente enquanto a mulher que ele escolheu ria da minha cozinha com a irmã dela.
como se a minha vida toda, o meu trabalho todo, o meu esforço todo coubesse dentro de uma piada sobre panelas velhas. O Rodrigo ficou branco. Disse: "Mãe, você ouviu aquilo?" Eu disse: "Ouvi cada palavra." Ele ficou em silêncio. Olhou para o café na xícara. Ficou mexendo na alça da xícara sem falar nada por um tempo que pareceu muito mais longo do que foi. Depois disse: "Eu não sabia." Eu disse: "Eu sei que não sabia, mas você também não perguntava. Você não perguntava como eu estava, não perguntava do que eu precisava, não aparecia sem motivo. Você só vinha até mim quando havia uma razão prática. E isso dói, filho. Dói de um jeito que eu fui guardando por muito tempo sem te contar, porque eu não queria ser o problema." Ele tentou se defender. Disse que a vida estava corrida, que o trabalho era puxado, que as crianças tomavam muito tempo. Eu disse: "Eu sei. Eu criei 2 filhos sozinha com emprego em tempo integral. Eu sei o que é a vida corrida. E mesmo assim eu estava aqui. Sempre estive. Toda vez que você precisou, eu estava. O que eu precisava era saber que você também estaria, mesmo quando não precisava de nada de mim." Ele não respondeu. Ficou com os olhos marejados, aquele jeito dele desde criança, de segurar o choro até não conseguir mais. E então, eu disse a parte que ele não estava esperando. Disse: "O pedido que a Fernanda me fez ontem, eu não vou atender." Ele levantou os olhos. Eu disse: "Não porque eu não tenho condição. Tenho. Mas porque eu percebi que enquanto eu continuar resolvendo o que vocês poderiam resolver sozinhos, vocês nunca vão precisar me enxergar de verdade. Vocês vão continuar me procurando quando o dinheiro acabar e me esquecendo quando estiver tudo bem. E eu não posso mais ser isso." Ele ficou parado. Disse baixinho: "Mãe, mas a gente está num momento difícil mesmo." Eu disse: "Eu sei, filho. E se você precisar de mim de verdade, de uma forma que não caiba em nenhuma outra solução, você me fala. Mas a resposta para esse pedido específico, do jeito que foi feito, é não." Foi a primeira vez na minha vida que eu disse não para o meu filho de uma forma que não tinha negociação. E o mundo não acabou. Ele saiu daqui naquela noite diferente de como tinha entrado. Quieto, pensativo, sem me dar o beijo de despedida no rosto, o que me doeu, mas que eu entendi. Às vezes a verdade machuca antes de curar. Nos dias seguintes, o telefone ficou quieto. Nenhuma mensagem da Fernanda. Nenhuma ligação do Rodrigo. O silêncio que antes eu teria interpretado como punição, agora eu interpretei como processamento. Deixei ele processar. Enquanto isso, eu continuei a minha vida. Trabalhei, almocei com minhas amigas, fui ao cinema sozinha numa quarta-feira à tarde, porque eu posso e porque sempre quis ter esse hábito e nunca tinha me dado permissão. Fui à feira do produtor, no sábado. Comprei flores para a sala, que é uma coisa que eu tinha parado de fazer sem perceber quando comecei a guardar dinheiro de maneira excessivamente controlada. Fui ao banco e fiz algumas movimentações que eu vinha planejando há meses. Reorganizei alguns investimentos. Conversei com meu contador sobre uma pequena propriedade rural que eu estava considerando comprar. Uma chácara numa região tranquila do interior de Minas, para ir nos fins de semana quando a vontade batesse. Minha vida não precisava do dinheiro deles. Minha vida não precisava da aprovação deles. Minha casa, com as panelas velhas e a poltrona bege e a mangueira no quintal, era exatamente o lugar onde eu queria estar. E foi nessa semana que eu tomei outra decisão. Decidi contar para o Rodrigo o que ele não sabia. Não por vaidade. Não para dar uma virada e dizer: "Viu, sua mãe não é o que você pensava." Mas porque eu entendi que parte do problema era que eu tinha guardado aquelas informações por tanto tempo que criei uma versão de mim mesma na cabeça dos meus filhos que não correspondia à realidade. Marquei um almoço com os 2, Rodrigo e minha filha Isabela. Sem Fernanda por enquanto. Aquilo era conversa de mãe e filhos. Eles vieram no domingo seguinte. O Rodrigo ainda estava reservado, a Isabela confusa, sem entender direito por que eu tinha chamado os 2 com tanta seriedade. Almocei com eles,
Fiz macarrão ao sugo com almôndegas, que é a comida favorita dos dois desde sempre. Depois do almoço, tomamos café na sala e eu peguei uma pasta que tinha preparado. Dentro da pasta tinha uma série de documentos, extratos, escrituras, declaração de imposto de renda dos últimos 5 anos, o contrato da venda da participação societária. Eu coloquei a pasta sobre a mesa de centro e disse: quero que vocês entendam quem é a mulher que criou vocês. Eles olharam para mim, olharam para a pasta, abriram. Ficaram em silêncio por um tempo que eu prefiro não tentar calcular. O Rodrigo leu uma página, depois outra. A Isabela ficou com a mão na boca a partir de certo ponto. Quando levantaram os olhos, eu disse: nunca precisei que ninguém soubesse disso. Ainda não preciso que ninguém saiba. Mas preciso que vocês saibam quem é a mulher que mora na casa simples com as panelas velhas, para que nunca mais ninguém ria dela na frente de visita achando que ela não vai ouvir. O Rodrigo fechou os olhos. Ficou assim por alguns segundos. Quando abriu, estavam vermelhos. Disse: mãe, eu não sabia. Eu disse: ninguém sabia. E tudo bem que ninguém soubesse. O que não está tudo bem é que a falta de informação virou julgamento, virou risada, virou pedido sem reconhecimento. Virou filho que liga só quando precisa. Ele não conseguiu responder. A Isabela, que sempre foi mais de chorar do que de guardar, já estava com as lágrimas descendo. Ela se levantou, veio até mim, me abraçou com aquela força que só filho sabe dar e ficou em silêncio por um tempo, com o rosto no meu ombro. Eu deixei. Eu precisava daquele abraço tanto quanto ela precisava me dar. A conversa com a Fernanda veio uma semana depois. Não foi eu que provoquei. Foi ela que pediu para vir. Ligou numa tarde de quinta-feira, voz diferente, menos doce, mais séria, e disse que precisava falar comigo pessoalmente. Eu disse que podia vir. Ela chegou numa tarde fria de novembro. Aquele tipo de frio seco de Belo Horizonte que entra pela janela e fica. Entrou, sentou no sofá, recusou o café. Estava séria, mas não brava. Parecia desconfortável, como alguém que vai fazer alguma coisa difícil e sabe que é necessário. Disse que o Rodrigo tinha contado o que eu tinha mostrado para ele e para Isabela. Disse que ela tinha ficado sem chão, que não tinha dormido bem nos dias seguintes, que tinha ficado me imaginando na frente da pia, ouvindo aquela conversa que ela e a Tatiana tinham tido, e que tinha sentido vergonha de um jeito que não conseguia descrever. Eu ouvi. Deixei ela falar tudo. Quando ela terminou, eu disse: Fernanda, você não precisa pedir desculpa pelo que você tem. Você cresceu num jeito e eu cresci em outro. Não tem certo e errado nisso. O que eu precisava que você entendesse é que simplicidade não é fracasso. Que uma mulher que escolhe viver sem ostentação não é uma mulher que não conseguiu. Às vezes é exatamente o contrário. Ela assentiu com a cabeça, os olhos marejados, mas sem chorar. Depois disse em voz baixa: eu tinha um preconceito que eu nem sabia que tinha. Eu achei que entendia a situação quando eu não entendia nada. E pior do que isso, eu ensinei minha irmã a ter o mesmo preconceito que eu tinha, sem perceber que estava fazendo isso. Foi a frase mais honesta que a Fernanda já disse na minha frente. E foi suficiente. Não foi suficiente para apagar tudo. Não foi suficiente para me fazer esquecer a risada, o olhar, os anos de invisibilidade. Mas foi suficiente para eu enxergar que ela era capaz de honestidade, que havia espaço ali para uma relação diferente. Eu disse: então vamos construir algo diferente, sem eu fingir que não enxergo o que enxergo, e sem você fingir que me enxerga quando não está enxergando. Ela disse que sim, e dessa vez eu acreditei. Preciso te contar o que aconteceu com o pedido de dinheiro. Eles resolveram sozinhos. O Rodrigo renegociou as parcelas do apartamento com o banco. A Fernanda voltou a trabalhar antes do que planejava. Eles cortaram gastos que antes consideravam impossíveis de cortar. Em 4 meses, a situação tinha estabilizado. Quando o Rodrigo me contou,
Sua voz tinha um tom que eu não ouvia há muito tempo. Orgulho. O orgulho de quem resolveu o próprio problema sem depender de ninguém. O mesmo orgulho que eu sentia quando tinha 20 e tantos anos e conseguia pagar minhas próprias contas. Eu disse: fico feliz, filho. De verdade. E fiquei. Não porque eu não fosse ajudá-lo se necessário, mas porque eu sabia que aquela conquista ia fortalecer ele de um jeito que meu dinheiro nunca teria conseguido. Que aprender a resolver os próprios problemas é um músculo que só cresce quando você é obrigado a usar. Hoje são quase 2 anos desde aquela tarde de julho quando eu ouvi a risada na sala. Muita coisa mudou. O Rodrigo liga toda semana. Não sempre no mesmo dia, não sempre na mesma hora, mas toda semana. Às vezes é uma conversa longa. Às vezes é 3 minutos só para saber se eu estou bem, mas é toda semana. Esse hábito nasceu daquela conversa difícil e eu o valorizo mais do que ele imagina. A Fernanda virou outra pessoa na minha presença. Não digo que ficamos amigas do jeito que a gente vê nos filmes. Somos sogra e nora, com tudo o que isso significa de distância natural e de necessidade de respeito mútuo. Mas o respeito está lá. Ela me inclui nas decisões que me dizem respeito. Me convida para eventos da família. Quando os filhos deles falam da avó, é com carinho que parece verdadeiro. A Tatiana eu não tornei a ver, não sinto falta. Minha filha Isabela, que sempre foi mais próxima, ficou mais próxima ainda depois daquilo tudo. Ela diz que ficou com orgulho de mim de um jeito novo, que já tinha orgulho de mim como mãe, mas que depois daquela tarde do almoço passou a ter orgulho de mim como mulher. Essa frase ficou comigo de um jeito que eu não sei bem explicar. A chácara eu comprei em março deste ano. Uma propriedade pequena, num município a 90 quilômetros de Belo Horizonte, com um riacho que passa pela borda do terreno e uma árvore de jabuticaba que dá 2 vezes por ano. Fui lá no último fim de semana. Levei Isabela e os netos dela. Fizemos almoço no fogão a lenha que ficou lá do antigo dono. Eu nunca tinha me sentido tão rica na minha vida. Não pelo que custou, mas pelo que significava. Pela mulher que eu precisei ser durante décadas para poder estar ali naquele momento, sentada à beira do riacho, descalça, com os netos correndo no capim, sem dever nada-se a ninguém, sem depender de aprovação de ninguém, sem precisar que o mundo soubesse o quanto eu tinha para me tratar com o respeito que eu merecia. Porque eu aprendi isso cedo e nunca esqueci, mesmo nos momentos em que a dor tentava me fazer esquecer. Você não precisa provar nada para ninguém. Quem te vê, te vê. Quem não te vê, não vai enxergar você de verdade, nem que você coloque uma placa na testa. A minha casa Malguaça ainda tem as panelas velhas. O amarelo da sala está um pouco passado. A mangueira no quintal continua lá, enorme, cheia de folha, dando sombra boa no verão. E eu ainda moro aqui, porque eu quero, porque eu posso ir embora e fico porque me agrada ficar. E porque eu aprendi que o lugar mais caro do mundo é aquele onde você pode ser você mesma sem pedir licença. Não sei o que o futuro guarda, não sei se todas as relações vão continuar melhorando ou se vão aparecer novos problemas, porque a vida não tem final arrumado. Mas sei de uma coisa com uma clareza que eu nunca tive antes. Nunca mais vou me fazer pequena para caber na cabeça pequena de quem não se deu ao trabalho de me conhecer. Nunca mais. Se essa história tocou você de algum jeito, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você já passou por uma situação assim, conta aqui nos comentários. Você não está sozinha. Nunca esteve. De que cidade você está assistindo? Comenta aqui embaixo e se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem muito mais por vir.